Bom dia a todos. Estamos aqui de novo, né, com um resumão bem simplificado do módulo 6, para os alunos que já fizeram o módulo. Bem, o módulo é grande, tem muito conteúdo, por isso eu fiz a parte 1. Tá? Assim que ficar pronto o restante, a gente envia para os alunos. Vamos lá, vamos começar. MTS, módulo 6, parte 1. Nós vamos falar de intervalo. Intervalo, então, ele está relacionado à distância entre os sons, né? Nós chamamos de intervalo ou de saltos, tá? A quantidade de notas que tem nesse intervalo é que vai dizer se é um intervalo de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e assim por diante, ok? Os intervalos, além do nome intervalo, além do salto que ele tem, ele pode ser considerado simples ou composto. Quando ele é um intervalo que comporta até 8 notas, até o 8º grau, ele é conhecido como intervalo simples. Passado da 9ª nota, ele já é caracterizado como um intervalo composto, certo? Quando passa de uma oitava, então, o intervalo é composto. O semitom e o tom são os dois menores intervalos, né? O semitom é o menor intervalo entre dois sons que se utiliza em música ocidental, porque ele é meio tom. Existe na música oriental o microtom, tá? Que é uma parte menor ainda de som, só que aí já envolve outros instrumentos que têm a capacidade de emitir esses sons aí, não é o caso que a gente vai explorar agora. E o tom, que é um intervalo formado por dois semitons, tá? Eu tenho aqui uma escala de dó, tá? Começa em dó, ela sobe até o dó da oitava acima e desce até o dó inicial. Então, vamos lá. Escala é uma palavra que significa escada. Vamos representar os degraus de uma escada. Vocês estão vendo aqui que ela está subindo, né? Cada nota representada aqui, cada figura dessa é uma nota e é um degrau da escada, tá? Formando uma escala. Então, ela começa em dó, termina em dó. Começa aqui de novo em dó e termina em dó. Então, para caracterizar uma escala, tem que ter 8 notas. Ela tem que começar e terminar na mesma nota, tá? Com a diferença de distância de uma oitava, geralmente. E para a gente identificar intervalos numa escala, a gente tem que conhecer a sequência de notas. Tanto na subida, quando ela é ascendente, quanto na descida, quando ela é descendente. Ok? Eu vou pegar só a subida dessa escala aqui agora. Uma escala de dó. Então, ela começa em dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Termina lá no dó. Cada degrau, ou seja, cada nota dessa, que é um degrau da escada, formando a escala, eu coloco o número desse degrau. Eu posso chamar de grau também. Então, o dó, primeiro grau, ré, segundo, mi, o terceiro, fá, o quarto, sol, o quinto, sexto é o lá, sétimo, si, oitavo, o dó. O salto que a gente falou, o intervalo, geralmente entre duas notas, tá? Então, se eu pego o intervalo de dó a dó, eu tenho um intervalo de oitava, porque eu tenho 8 notas começando da primeira até chegar na última. Se eu der um salto de dó a ré, eu tenho um intervalo de segunda, porque se o dó é a primeira, o ré é a segunda nota. Se eu der um salto de dó a mi, eu tenho um intervalo de terça. De dó a fá, intervalo de quarta, porque eu tenho 4 notas, dó, ré, mi, fá. Eu sempre conto o primeiro grau, certo? E assim por diante. Acontece que sempre eu tenho que ver qual é o primeiro grau. Se eu tiver, por exemplo, um intervalo, se eu quiser saber o intervalo de Fá a Sol, por exemplo, bem aqui no meio dessa pauta, né? Nessa linha toda que a gente desenhou aqui. O intervalo de Fá a Sol é um intervalo de segunda, porque aí, se eu for comparar essas duas notas sozinhas, o Fá é o primeiro e o Sol se torna o segundo grau, e não mais o quinto, como se eu estivesse partindo do Dó, certo? De Lá a Dó, é a terceira nota, então é um intervalo de terça, né? Lá, Dó. E assim por diante. Ok? Bom, as escalas ainda, né? Podem ser, como eu disse no começo, ascendentes, quando elas estão subindo, e descendente, quando os degraus, ou seja, as notinhas, estão descendo, tá? Vamos notar que na subida, o som dessas notas vai ficando a altura cada vez mais aguda. E na descida, ela vai ficando cada vez mais grave. Isso numa escala, tá? Na escada que a gente está vendo. Mas e no intervalo? Acontece a mesma coisa? Sim.
tá? O intervalo também pode ser ascendente ou descendente. Vamos dar um exemplo. Se eu pego lá o mesmo intervalo de Dó a Ré, desse primeiro Dó a esse Ré aqui. Eu tenho um intervalo de segunda, porque o Dó é a primeira e o Ré é a segunda nota, e ele é ascendente, porque o Ré ele é mais agudo do que o Dó. Se eu fizer o inverso aqui no final dessa escala, de Ré a Dó, esse Ré aqui e esse Dó, eu também tenho um intervalo de segunda, porque eu comecei no Ré, e o Dó é a próxima nota, a segunda, a partir do Ré. Acontece que o Dó é mais grave, então é um intervalo de segunda descendente, ok? Mesma coisa com as outras notas, um intervalo de Si a Sol. Vamos lá? Um intervalo de terça, ó, Si, Lá, Sol, tenho 3 notas. E descendente. De Sol a Si, é o mesmo intervalo de terça, só que ascendente, certo? Para isso, é necessário que eu saiba a sequência de notas, tanto no sentido ascendente como no descendente, tá? Eu não posso ver 2 notas distantes e já bater de cara e falar é um intervalo de segunda, terça, quarta e assim por diante. Eu tenho que saber que notas estão ali entre elas, que caberiam ali. Para isso, é muito interessante saber a sequência de notas. Lá no módulo 4, nós fizemos muitas atividades sobre isso, com escadinhas, com aquele jogo de amarelinha, de escadinha no chão, tá? Vou postar depois, separado dessa aula, alguns vídeos bem curtinhos mostrando os exercícios que nós fizemos com as escadas, para a gente decorar bem o nome das notinhas, tanto na subida como na descida. Então, vocês vão ver no vídeo 1, o primeiro vídeo fala de sequência de notas, na escala de Dó. No vídeo 2, vocês vão ver a mesma sequência de notas com formação de outras escalas. E se eu começar em Ré, onde eu termino? Se eu começar pelo Mi, onde eu vou terminar? Né? Se eu estiver subindo, se eu estiver descendo, se eu estiver no meio da escala, vocês vão ver muitos exemplos. Depois eu vou mostrar para vocês, num terceiro vídeo muito curtinho, essa escala de Dó maior, com as suas distâncias entre as notas, no instrumento, lá no piano. Porque no piano, a gente, além de executar o som, de ouvir o som, a gente está vendo a notinha ali na tecla, tá? É muito importante. E o último vídeo, bem curtinho, que eu vou postar para vocês aqui nessa aula, é um vídeo do piano também, mostrando os acidentes, tá? A escala de Dó a Dó, com aqueles sinais de alteração. O que, que acontece com essas notas e as distâncias entre elas, ok? Vamos prosseguir, então. Vocês vão ver lá no vídeo que eu vou mostrar para vocês que uma escala, tá? Aqui eu tenho um exemplo de Dó a Dó, mas uma escala, para ser considerada maior, e isso nem é ainda o conteúdo desse módulo, tá? Nós vamos ver isso lá no módulo 9 ou 10, mais ou menos. Mas para uma escala ser considerada maior, ela tem sempre essa sequência de distâncias, tá? Vamos considerar a letra T como sendo distância de tom e a letra S como sendo a distância de um semitom. Tá? Então, entre o primeiro e o segundo grau, sempre será a distância de um tom. Entre o segundo e o terceiro, também. Entre o terceiro e o quarto, semitom. Quarto e quinto, tom. Quinto e sexto, tom. Sexto e sétimo, tom. E sétimo para o oitavo, semitom. A sequência fica tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Certo? 2 tons e um semitom. 3 tons e um semitom. Isso caracteriza uma escala maior, ok? Bom, mas vamos falar um pouquinho. O que é semitom e o que é tom? O semitom é o conceito mais fácil da gente entender. É a menor distância. Entre esse Mi e esse Fá, e entre esse Si e esse Dó, não existe nenhum som aqui, tá? Mesmo se eu colocar um sinal de alteração em uma dessas notas, elas vão virar uníssonas. Vou falar disso já já. Então, não tem nenhum som aqui entre elas. Já, quando eu tenho então, ela é a menor distância, ok? Não tem, elas estão encostadinhas uma na outra. Já, quando eu tenho a distância de um tom, como acontece do primeiro para o segundo grau, né, desse Dó para esse Ré, entre elas existe um som aqui, tá? Um som intermediário, que não é Dó e não é Ré. Tá? Tem um som intermediário aqui. Esse som faz com que é como se tivesse um outro degrau aqui entre elas. Então, eu tenho a união de 2 semitons. Um do Dó até esse som intermediário e o outro que vai desse som intermediário até o Ré.
Então, a soma de 2 semitons vai dar um tom. O mesmo acontece entre o Ré e o Mi, o Fá e o Sol e o Lá e o Lá e o Si. Ok? Se vocês virem lá o vídeo do piano mostrando para vocês, vocês vão entender direitinho. Bom, continuando então. Vamos falar dos sinais de alteração, né? Todo mundo já conhece, mas é bom sempre dar uma lembradinha. Esses sinais, eles são colocados sempre ao lado esquerdo da nota, sempre antes da notinha, e ele altera a altura delas, tá bom? Altera o som, por isso. Também podem ser chamados de acidentes, tá? Eu tenho o sustenido, o bemol, o dobrado sustenido, o dobrado bemol e o B quadro, que é um outro sinal que vocês vão ver daqui a pouco. Então, o sustenido, ele faz a figura, né, a nota, ser elevada a um semitom. Então, se eu estou tocando um sol, por exemplo, ó, que tem a flechinha para cima e meio, esse meio significa um semitom, meio tom. Ele faz esse sol ser alterado em um semitom, ele vai para cima, ele fica um pouquinho mais agudo, tá? Aquela notinha intermediária entre o sol e o lá. Já se for o bemol, que é representado pela letrinha B, tá? Sempre na mesma linha que a nota ou sempre no mesmo espaço que a nota. Olha aqui, esse joguinho da velha, o quadradinho que ele forma ficou dentro da linha onde é representado o sol. E aqui, ó, a barriguinha desse B tem que ficar, se ele está representando o Lá bemol, ele tem que estar no mesmo espaço que o Lá. Tá? O mesmo aconteceria se o Sol fosse bemol. A barriguinha desse B estaria marcando a linha do Sol. E o contrário, se o sustenido fosse no Lá, o quadradinho do joguinho da velha aqui teria que estar no espaço, no segundo espaço do pentagrama, para demarcar a localização do Lá, certo? Então, ele faz abaixar meio tom, tá? A notinha intermediária entre o Lá e o Sol. Lá no meu vídeo, no piano, vocês vão ver onde fica esse Sol sustenido e esse Lá bemol. Vocês vão descobrir uma coisa muito interessante. Bom, o dobrado sustenido. Dobrado quer dizer 2 vezes. Então, essa notinha, ela vai ser elevada, assim como o sustenido também eleva, mas ela vai elevar 2 vezes. Se uma vez é meio tom, 2 vezes dá um tom, tá bom? Então, aqui vocês têm a representação da flecha subindo e o número 1, que é um tom que vai subir. E o dobrado bemol, dobrado também é o dobro, e ele é representado por 2 Bzinhos aqui, ó. Ele abaixa a altura da nota em 2 semitons, é o dobro, tá? Então, dá um tom. Né? Tem aqui a flechinha baixando e o número 1, tá? Mesma coisa. A união dos 2 tracinhos formando o X tem que cair ou na linha ou no espaço da nota representada. E aqui a barriguinha da letra B também. Vamos lá. O B quadro. O B quadro é esse sinal aqui, tá? Parece um número 4. Ele anula o efeito de todas aquelas alterações mostradas anteriormente. Então, se eu estava com uma nota alterada em meio tom e aparece um B quadro, né, que é sustenido, aparece um B quadro, ela volta ao normal. Se ela tinha sido alterada em um tom acima, né, o dobrado sustenido, ela volta ao normal também, ela volta a um tom. Se ela foi abaixada em um semitom, ela sobe um semitom. E se ela foi abaixada em um tom, ela sobe um tom. Ela sempre vai voltar ao normal. Ok? Bom, sobre isso, eu também tenho lá um vídeo que vocês vão ver, um vídeo de sinais de alteração. E tem lá no piano, para vocês verem, tá? Todos os sinaizinhos, o que acontece quando, o efeito que eles causam na altura das notas. Tá? Depois vocês vão ver um vídeo muito curtinho também. Ótimo, super didático. Vamos falar do uníssono, tá? Uníssono é uma palavra que ela já esclarece o significado. Uni quer dizer um, sono, o som, um mesmo som. Então, se eu toco o dó e toco o dó de novo, eu vou ouvir o mesmo som, eu tenho a mesma altura. Sol e sol, não preciso nem emitir o som para vocês saberem que essas notas têm a mesma altura. Elas têm praticamente o mesmo som. Acontece que o uníssono não é formado só por notas iguais. Às vezes, vocês vão ver notas que têm nomes diferentes, mas que o som e a altura são os mesmos. Então, nesse caso, o uníssono é chamado de intervalo enarmônico. Eu olhando a grafia, eu tenho a impressão que dó e ré tem um intervalo entre elas, porque eu tenho a grafia do dó e a grafia do ré. Mas, se eu for ouvir o som, a altura dessas notas é a mesma. O dó sustenido, ele subiu meio tom.
E o Ré bemol, ele abaixou o meio tom. Lembra que eu disse lá naquela escala que entre o Dó e o Ré tem um som intermediário? Pois é, esse som intermediário está sendo representado pelo Dó sustenido e também pelo Ré bemol. Significa que é a mesma nota, é o mesmo som a ser emitido. Por isso é um uníssono também. Só que nesse caso o nome dele é enarmônico. Tá? Tinha gente achando que o enarmônico não era uníssono, e sim, ele é sim, tá? O Sol sustenido subiu meio tom e o Lá bemol desceu meio tom. E é o exemplo que tem lá no meu vídeo, mostrando os sinais de alteração no piano, certo? Vocês vão ver que é a mesma tecla a ser tocada, por isso é um uníssono também. Melódico, o intervalo melódico. O intervalo, além de eu chamar ele pelo nome do salto que ele dá, segunda, terça, quarta, além de eu chamar de simples ou composto, quando ele está antes ou depois de uma oitava, e eu posso chamar também, e além de eu contar os tons e semitons, eu ainda posso dizer que ele pode ser melódico ou harmônico. Então, ele pode ter muitas classificações no mesmo intervalo. Vamos dar um exemplo aqui. O intervalo melódico é quando as notas mostradas, elas podem ser executadas uma de cada vez. Aqui eu toco o Si e depois eu toco o Ré. No outro compasso eu toco o Ré e depois eu toco outro Ré. Uma nota de cada vez, então os sons são sucessivos, certo? Mas olha só, vamos classificar aqui. Eu tenho um Si e um Ré. Se eu sei, lá no meu primeiro vídeo, a sequência de notas, eu vou contar Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. É um intervalo de sexta. Ele é melódico, porque eu toco o Si, depois eu toco o Ré. Então, um intervalo de sexta é melódico e ele é descendente, porque eu estava numa nota mais aguda e vim para mais grave. Ok? E eu ainda posso contar quantos tons e semitons eu tenho nessa distância. Tá? Agora vamos para o Ré-Ré. Não preciso nem contar, né? Que eu tenho 8 notas, né? É o começo e o final de uma escala, por exemplo. Então, eu tenho um intervalo de oitava, melódico, porque eu toco uma nota de cada vez, e ele ainda é ascendente, porque eu comecei no Ré mais grave e fui para o Ré mais agudo. Bom, o contrário disso é o intervalo harmônico, quando eu não toco uma nota de cada vez, e sim as notas simultaneamente, ao mesmo tempo, formando quase que um acorde, né? Aqui eu leio Ré e Fá, eu toco as duas ao mesmo tempo, então eu não falo que é descendente nem ascendente, mas eu sei que é um intervalo simples, não passou de uma oitava, e ele é de terça, porque entre o Ré e o Fá eu tenho o Mi, então são 3 notas, Ré, Mi e Fá. Um intervalo de terça harmônico. E aqui, de Dó a Lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. No intervalo de sexta, eu tenho 6 notas aqui e ele é harmônico. Ok? Bom, agora quanto à distância entre esses intervalos, o intervalo de segunda, né? Para ele, a escala de Dó maior, ela é uma escala de exemplo, tá? Vamos tomar a escala de Dó maior como sendo uma escala que serve para classificar as outras escalas maiores. Então, na escala de Dó maior, a segunda é sempre maior, ela tem um tom entre o Dó e o Ré. Já entre o Dó e o Mi, na escala de Dó maior, eu tenho 2 tons. Entre o Mi e o Fá, o Dó e o Fá, eu tenho, aqui é Dó Ré, aqui é Dó Mi, Dó Fá, Dó Sol, Dó Lá, Dó Si e Dó Dó, tá? Então, na escala maior, eu tenho essa distância aqui, que é maior, a segunda maior, a terça maior, distância de 2 tons, a quarta justa, a quinta justa, a sexta maior, a sétima maior e a oitava é justa. Só a quarta, quinta e oitava são justas, as outras são maiores. Se eu colocar acidentes nesses intervalos que diminuam a distância ou aumentem a distância, aí eu vou seguir essa regrinha aqui, ó. Eu estou na escala de Dó maior, por exemplo, de Dó a Ré, eu tenho um tom. Se eu colocar um acidente que diminua para um semitom essa distância, ela já é um intervalo menor. Se eu diminuir mais um pouquinho, chegando a ficar uníssono na mesma nota, já é um intervalo de segunda diminuta, porque eu diminui mais ainda.
Mas se eu estou lá com um tom e aumento com algum acidente, eu torno um tom e meio, eu chamo de um intervalo de segunda aumentada. Essa regrinha de diminuir e de aumentar segue para todos os outros intervalos, tá? Agora, nos de quarta, quinta e oitava, eu só tenho justa, diminuta ou aumentada. Muito bem? Seguindo, então. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre melodia e harmonia. Eu costumo falar para os alunos sobre a leitura, tá? Da melodia e da harmonia. Melodia, a gente fala que são uma combinação de sons sucessivos. O que é sucessividade? Um após o outro. A leitura que a gente faz, ela é horizontal, tá? Da esquerda para a direita e horizontal. Eu leio uma notinha de cada vez. Já na harmonia, é a combinação de sons simultâneos, todos de uma vez. Olha, eu leio, na minha leitura, que eu também vou ler da esquerda para a direita, eu vou ler essas três figuras, depois essas três, depois essas três, depois as três pausas e depois essas três cocheias. E tem uma combinação de sons. Esses sons, eles combinam entre si. Eu não ouço um de cada vez, tá? Então, aqui eu chamo de leitura vertical. Eu leio verticalmente. Vou para a próxima figura e leio verticalmente também, sempre de baixo para cima, né? No caso aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui no hino 1. Tá? Vamos fazer a leitura desse hino só até a primeira vírgula aqui, a primeira respiração. Eu tenho aqui, então, o sistema. Eu tenho clave de sol, clave de fá. Em cada clave eu tenho duas notas, ó. Duas aqui na clave de sol, duas na de fá. Cada instrumento da nossa orquestra faz uma leitura da sua melodia. Cada voz do hino é uma melodia, certo? Portanto, a leitura é horizontal. Então, vamos lá. A primeira notinha aqui, ó, todas as primeiras notas da clave de sol formam a voz do soprano, tá? Lá os violinos, vamos imaginar os violinos tocando. Então, eles vão ler de forma horizontal. Sol, 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 si, si, mi, lá, sol. Forma uma melodia. Sol, 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 si, si, mi, lá, sol. Já o contralto, que é a segunda voz, é a segunda nota aqui da clave de sol. E quem faz o contralto também forma uma melodia e faz uma leitura horizontal, só que só dessa segunda nota. Mi, fá, si, do, mi. Ok? Na clave de fá, a primeira notinha aqui, ó, que é uma outra leitura horizontal, é feita pelo tenor, que é a terceira voz. Primeira, segunda, terceira e a quarta. Então, o leitor dessa voz, o instrumento que faz, tipo o trombone, por exemplo, que vai fazer o tenor, ele vai ler si, fá, sol, do, lá, si. E a última voz aqui, a de baixo, da clave de fá, que é o baixo, tá? Tocado lá pelos tubas, né? Mi, ré, do, lá, do, mi. Tem um último vídeo que eu vou postar aqui para vocês, que é do hino 1, para vocês ouvirem cada melodia separadamente e depois a junção de todas essas notas, né? Enquanto o violino está lendo o soprano, enquanto o irmão do contralto está tocando o contralto, enquanto o tenor está sendo executado por outro naipe, enquanto o baixo está tocando, todos estão lendo de forma vertical, tá? Aí a leitura é o vertical. A leitura das organistas, por exemplo, é vertical, porque ela tem que ver todas as vozes ao mesmo tempo. Tá? Então, essa leitura chega lá no final das pautas ao mesmo tempo. Certo? Bem, espero que tenha ficado claro para vocês até aqui. Ainda tem outros conteúdos a serem acrescentados, como o arpejo, o acorde, a fermata e a escala cromática, que nós vamos preparar para os irmãos e estar enviando. Certo? Espero que todos tenham entendido. Qualquer coisa pode entrar em contato que a gente dá maiores explicações. Deus te abençoe a todos. A santa paz de Deus.